O Diego Pavão, que está todo mergulhado nesse assunto, vem trazer para a gente, todos os dias, vários detalhes, curiosidades e tudo aquilo que importa você saber, até para poder compreender como, de fato, é a eleição nos Estados Unidos, que tem essa loucura, que não é porque um candidato levou a maioria dos votos dos eleitores que esse candidato vence, porque por lá não é a maioria absoluta de votos, tem a ver com os delegados. A gente vai te contando tudo isso. O vencedor da eleição pode ser aquele que não tiver a maior quantidade de votos populares, né? Diego Pavão, nos explique, por favor. Pois é, Elisa, bom dia para você, bom dia para quem acompanha a CNN lá em casa. O sistema de colégio eleitoral, que é o sistema adotado lá nos Estados Unidos, é um sistema que eu não vou mentir, é complexo, só que a gente vai explicar ele agora, como funciona o passo a passo da eleição lá nos Estados Unidos. Eu vou agora aqui para o nosso telão para a gente poder mostrar. Pode vir aqui, meu querido, a gente troca de lugar. Vamos. E aí você... A casa é sua, Obrigado. Pode aproveitar. Bom, vamos lá então. Elisa, tudo começa com o eleitor, aqui, nesse canto do nosso telão. Tudo começa quando o eleitor vai às urnas ou envia o seu voto por correio para decidir quem vai ser o presidente. Lembrando que a gente ouve muito a gente escuta muito, na verdade, que o eleitor nos Estados Unidos acaba escolhendo o voto, o presidente, de forma indireta. É mais ou menos isso, mas também não é. Porque o eleitor, quando vai receber a sua cédula para votação, seja num local de votação ou por correio, como é o caso de muitos estados, o eleitor sim vai assinalar o nome do candidato. Inclusive, Elisa, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui no Live CNN como é uma cédula de votação lá nos Estados Unidos. E essa cédula, as pessoas podem retirar antes? Elas recebem pelo correio? Elas podem retirar e enviam para o correio em uma caixa de correio especial. Incrível. E esse é o voto antecipado. Mais de 75 milhões de pessoas já votaram antecipadamente lá nos Estados Unidos. Muita coisa, né? O eleitor, então, voltando à nossa arte aqui, vai escolher Kamala ou Trump. Nominalmente, ele vai assinar lá na cédula. Beleza. Esse voto do eleitor, que é o voto popular, vai habilitar um determinado número de delegados a votar nesse candidato ou naquela candidata quando chegar a hora da votação do colégio eleitoral. O colégio eleitoral se reúne em dezembro para votar para presidente. E aí entra em cena os delegados, que são essas pessoas que vão, no final, votar para presidente, seguindo a vontade do eleitor. E aí, cada estado tem um número de delegados, que a gente vai mostrar daqui a pouco como funciona esse número. E aí, esse delegado vai votar ou em Donald Trump ou em Kamala Harris. E aí, entra em cena também o sistema vencedor leva tudo. Essa é a grande sacada da eleição, é o que faz a eleição ser interessante, porque é o seguinte, Elisa, se eu sou o candidato A, você é o candidato B, se na Califórnia, por exemplo, eu ganhei por um voto a mais que você, eu levo todos os delegados daquele estado. Não é como se você levasse um número proporcional de delegados porque você teve menos votos, mas ainda assim teve algum voto. Não. Nesse caso, o candidato vencedor, que teve mais votos, seja por um voto, vai levar todos os delegados para conta dele. E agora eu vou explicar quem são esses delegados nos Estados Unidos. Pois é, até antes de você passar para a próxima tela, Diego, que é muito massa que a gente possa ouvir a sua explicação. Então, por exemplo, se fosse a cidade de São Paulo, e a cidade de São Paulo tem 20 delegados, vamos supor. Vamos pensar no estado de São Paulo? Estado de São Paulo. Por estado dos aí Estados Unidos? Você é o candidato, eu sou a candidata. Isso. E aí, sei lá, são 20 delegados no estado de São Paulo. Eu ganhei em 9 delegados e você ganhou em 11, vamos supor. Só que esses 9 que eu ganhei não contabilizam para mim, porque se você venceu no estado, então você leva os 20. Eu levo os 20. E aí eu fico Por um zerada. voto eu levo os 20 e você fica zerada. É assim que funciona nos Estados Unidos em 48 dos 50 estados americanos. 2 estados americanos contam esses votos, distribuem esses votos de forma diferente. Eu vou explicar isso mais tarde aqui no Live CNN. Vamos então com as tuas explicações, meu querido. Estamos amando tudo isso. Vamos para a próxima tela, então, entender quem são os delegados. A gente vai ouvir falar muito dos delegados nos Estados Unidos. Não é delegado de polícia, né? Não é delegado de polícia. É o nome de um cidadão que é escolhido pelo partido, seja republicano ou democrata, é alguém filiado a esse partido, alguém que tem uma história com esse partido, que trabalha nesse partido, que é um funcionário, seja republicano ou democrata, que é escolhido pelo partido para representar esses partidos no colégio eleitoral, seguindo sempre, importante dizer, a vontade popular, né? O voto do eleitor. Esses delegados, eles não podem ser deputados federais, eles não podem ser senadores, eles não podem ocupar nenhum cargo público eleito em escala federal e eles também não podem ser membros do gabinete do presidente dos Estados Unidos. Eles podem integrar administrações estaduais, né, em cada estado, só que eles não podem ter tido nenhum envolvimento em revolta.
Elisa, eu destaquei esse ponto aqui da arte porque esse é um ponto importante nos Estados Unidos. Existe a 14ª emenda da Constituição americana que fala que um cidadão americano que quer cargo público não pode ter tido nenhum envolvimento em uma revolta, uma insurreição ou rebelião no passado. Essa é uma lei que foi passada depois da Guerra Civil Americana para proibir que essas pessoas chegassem a cargos públicos. E essa lei é muito questionada hoje, ela está muito em discussão hoje, porque existe o debate de se Donald Trump incitou ou não os manifestantes que invadiram o Capitólio lá em 6 de janeiro de 2021. Essa lei proibiria ele de disputar a presidência. Mas é importante lembrar que Donald Trump nunca foi condenado por incitar uma rebelião no Capitólio, então essa lei supostamente não valeria para ele, porque ele não tem uma condenação por isso, ainda que se argumente que ele teria incitado a rebelião. Pois é, e para além também de Donald Trump, as próprias pessoas que participaram daquela invasão, vamos supor que sejam algum candidato a ser um delegado, também teriam uma ressalva ali. Não, opa, você participou ali de uma movimentação, algo muito violento, né? Essa tentativa de não deixar Joe Biden ir adiante e ser de fato empossado como presidente dos Estados Unidos. Então, essa pessoa também seria vetada de participar, de ser um delegado. Ela não poderia, porque qualquer cargo público, essa pessoa não pode participar, ela não pode concorrer a esse cargo público. Então, esses são os delegados, esse é o perfil dos delegados, ou seja, pessoas ligadas a partidos políticos. Já vai passar para a próxima tela agora, para mostrar como esses delegados são distribuídos, como esse número de delegados é formado nos Estados Unidos. É uma fórmula muito simples. É o número de deputados de cada estado, que é proporcional à população, assim como no Brasil. Cada estado, dependendo da sua população, tem uma representação lá em Washington, no Capitólio. E 2 senadores de cada estado, esse é um número fixo para todos os estados americanos. Bom, peguei o exemplo da Califórnia. A Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos. Que o galera ama passear nas praias, andar de skate, aquela coisa linda, Hollywood. Exatamente. É o estado mais populoso dos Estados Unidos. É um estado tradicionalmente democrata. E aí a Califórnia tem, em Washington, de acordo com um censo que foi feito em relação à população, a Califórnia tem representado em Washington 52 deputados. E ela tem 2 senadores, porque esse é o número fixo para o estado. Logo, ela tem 54 delegados. Essa é a fórmula para todos os 50 estados americanos. É o número de deputados mais o número de senadores. Nos Estados Unidos, ao todo, a gente tem 538 delegados. Por quê? Em Washington, tem 435 deputados federais eleitos. Além disso, a gente tem 100 senadores de cada estado, 2 por estado. Logo, esse número dá 535. Só que, desde 1961, tem uma lei que diz que Washington DC, a capital dos Estados Unidos, precisa ter 3 delegados, 3 votos do colégio eleitoral. Logo, os Estados Unidos têm 538 delegados no total. E aí vem o número que a gente precisa ficar muito ligado nessa eleição, Elisa. É um número que a gente não pode tirar da cabeça. 270. Esse é o número de delegados que um candidato precisa para ser eleito nos Estados Unidos. Por que 270? É a metade mais 1, a maioria simples. 538 dividido por 2 mais 1 dá 270. Quando um candidato chegar a 270 delegados conquistados, ou 270 ou mais, na verdade, ele vence a eleição porque ele tem a maioria simples dos votos no colégio eleitoral americano. Sensacional! Quantas explicações, hein, para você poder compreender como funciona tudo isso. E aí eu tenho uma dúvida aqui, Diego. As pessoas vão votar, 70 milhões para mais já votaram. Isso. Amanhã é o dia, né, que a galera vai, vota e tudo mais. Aí, beleza, acabou esse processo. Começa a contagem de votos. A gente já fica sabendo nos próximos dias quem ganhou a maior parte dos delegados. Mas, oficialmente, é que você citou uma votação em dezembro. Exatamente. Isso dá uma confundida, ou seja, publicamente a gente fica sabendo, mas a validação disso é quando, então, cada delegado correspondente à vitória nesses estados vai lá e põe o seu voto, representando cada delegado. Exatamente. Em dezembro, o colégio eleitoral nos Estados Unidos se reúne. O colégio eleitoral é o grupo de delegados de cada estado. Eles vão se reunir no Capitólio, ou seja, no legislativo estadual de cada estado. Eles vão se reunir em dezembro e aí sim vai acontecer a votação do colégio eleitoral, que segue a maioria, que segue o voto popular, que foi dado pelo eleitor lá no começo da nossa arte. Elisa, eu vou mostrar também agora um mapa que a gente tem aí dos delegados, a distribuição dos delegados
por estado aqui nos Estados Unidos. Olha, agora temos um mapa geral, então, e cada estado já está mostrando ali o número correspondente de delegados. Exatamente. Nos explique, por favor, Bom, Diego. a gente tem estados em vermelho claro, estados em vermelho escuro e estados em vermelho, em azul claro, perdão. A gente tem aqui o colégio eleitoral dividido por estados, e esses estados já vão mostrar mais ou menos para a gente a tendência que eles têm numa votação lá nos Estados Unidos. Por exemplo, a gente vai pegar esses estados em vermelho aqui, o Texas, Oklahoma, Wyoming, todos esses estados têm uma tendência republicana. Já é esperado que a gente veja esses estados votando republicano, votando para Donald Trump na eleição. E a gente tem também os estados em azul, é a mesma coisa, só que do lado democrata. Os estados que existem, onde a cor é mais clara, é uma tendência republicana. Aliás, uma tendência republicana ou democrata. É assim que a gente vê esses estados. Eles devem, sim, votar nesses partidos, mas não é totalmente garantido, diferente daqueles que estão em cor escura do mapa.